nessa segunda-feira vamos falar sobre o bolso do brasileiro. O preço do gás de cozinha chegou a R$ 110 em Patos de Minas na última semana, após o valor do botijão sofrer um novo reajuste. E também o caso conhecido como mal da vaca louca, identificado pelo Instituto Mineiro de Agropecuária, IMA, e confirmado pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, AMAPA, em Belo Horizonte, pode provocar um baque na balança comercial brasileira. Isso porque a questão contratual, a exportação de carnes bovinas, foi suspensa temporariamente para a China, principal mercado externo do produto. A situação fica muito ruim para o produtor, que fica impedido por um tempo de exportar a carne com o preço do dólar alto, mas pode trazer um bom efeito para o bolso do consumidor brasileiro. Professor Braz Paulo, olhando esses dois cenários, a alta do botijão e essa situação que é bom para o consumidor, mas ruim para o produtor, né, para a pessoa que exporta essas carnes para a China, qual que é o cenário que você aí balanceando essas duas situações? Então, é bom demais falar com você, Guilherme, falar com a nossa audiência. E aí eu me recordo de uma expressão que eu usava juntamente com os meus amigos, né, lá nos anos 80, porque a gente cresceu ali no bairro Caramuru, e a gente dizia assim, rapaz, o tal do pobre, quando você tem aí o pão na manteiga, o pão cai com a manteiga para o lado de baixo, né? Porque esse aumento do gás, por incrível que pareça, ele não está ligado à Petrobras, ele não está ligado necessariamente ali às revendedoras, mas é uma questão salarial, né? Você sabe que as categorias têm a chamada data base, e a data base do pessoal que trabalha diretamente com gás é justamente agora no mês de setembro. E aí teve o dissídio, tem as regulamentações, e é óbvio, né, que esse aumento salarial, que não é grande coisa para quem passa a receber, mas para quem paga sempre argumentam que é alto, sempre acaba no bolso do consumidor. Então, os funcionários dessa área do gás, eles passam a receber um pouco mais, né, e é mérito deles, ok, mas quem paga a conta é, sem dúvida, o consumidor. Por outro lado, a tal da tragédia mineira, né, o IMA que conseguiu identificar, e está de parabéns porque identificou esse caso, isso é muito sério, porém, também não cabe alarmismo. E como já está nos contratos que, quando você tem algum animal identificado com o chamado mal da vaca louca, você tem que ter uma pausa na exportação até você regularizar aquela questão, verificar se tem mais animais que estão contaminados, tentar descobrir de onde veio essa contaminação. Isso aí dá uma pausa nas exportações. Nosso principal comprador de carne hoje é a China, e aí essa carne ela vai ficar, entre aspas, né, em stand-by. E é mais interessante para o produtor, mesmo ganhando um pouco menos, colocar essa carne, não carne contaminada, gente, eu preciso deixar isso claro, mas a carne que iria ser exportada, que já foi verificada, que muitas vezes já está com toda a questão de laudos técnicos e sanitários, ok, e ele não pode vender imediatamente para fora, ela começa a abastecer o mercado interno. E nesse processo de abastecer o mercado interno, a lei de mercado ela é muito forte. Se você tem uma oferta maior de produto, você acaba tendo uma diminuição dos valores que o consumidor paga. Mas é preciso combinar com todo o setor, porque nós já vimos em outras oportunidades que o custo de produção, ou pelo menos o custo de compra, ele cai, né, para aquele que é o que vai vender por último, mas ele não cai no bolso do consumidor. E isso aí é sempre uma demanda importante que a gente tem que ficar alerta, né? Os açougues devem começar a fazer aí alguma graça, e também as grandes redes de supermercados, viu, Guilherme? Braz, mas mesmo em um cenário que tem um efeito no bolso do consumidor, em um cenário maior, olhando toda a economia, você acredita que o impacto será grande, principalmente para esse produtor?
Olha, o impacto vai depender da agilidade do nosso Ministério da Agricultura e das relações internacionais. Se rapidamente isso ficar provado como um caso isolado e as autoridades chinesas entenderem que isso aí é só um ponto fora da curva, é tranquilo. Agora, se aparece um caso em Minas, de repente aparece um no Rio Grande do Sul, de repente aparece um no Nordeste, aí isso não tem data para ter fim. Então vai depender muito das nossas autoridades, daqueles que trabalham diretamente, né, com os chineses, para que isso aí seja debelado o mais rápido possível. E o próprio governo de Minas. E como o caso foi encontrado em Minas Gerais, a reação do nosso governo ela tem que ser exemplar e tem que fazer de uma maneira, né, que o caso seja rapidamente resolvido, porque isso vai abrir novamente as exportações, o que pesa de novo no bolso brasileiro, mas nós entendemos que a qualidade sanitária da nossa carne ela é muito boa, padrão internacional. Então, aí contextualizando duas situações muito importantes em relação ao bolso do consumidor brasileiro, conversamos com o comentarista do Sistema Clube, professor Brás Paulo, para a Rádio Clube 98, o repórter Guilherme Camargos.